Olá, galerinha! Hoje vamos falar sobre os componentes químicos da célula. Em seres vivos, temos o predomínio de 6 elementos químicos. Temos o predomínio do carbono, do hidrogênio, do oxigênio, do nitrogênio, do fósforo e também do enxofre. Para melhor fixação desses elementos, coloquei a palavra CHOMPS, onde o C refere-se ao carbono, o H ao hidrogênio, o O ao oxigênio, N ao nitrogênio, P ao fósforo e S ao enxofre. Onde nós podemos encontrar esses elementos químicos? O carbono nós encontramos nas substâncias orgânicas. Mas vou abrindo parêntese para vocês e digo que só vai ser chamada de substância orgânica se o carbono estiver associado, se esse carbono estiver ligado a um hidrogênio. O hidrogênio e o oxigênio nós encontramos em uma molécula muito importante, muito conhecida, que é a molécula da água. Nitrogênio nós encontramos nos aminoácidos, que são estruturas que servem para formar proteínas. O fósforo nós encontramos nos fosfolipídios, que são estruturas que fazem parte da membrana plasmática. Falando em membrana plasmática, ela é uma estrutura que serve para controlar tudo que entra e tudo que sai da célula. E por último, o enxofre. O enxofre é um elemento que nós encontramos nas proteínas e ele é menos representativo diante de todos esses que eu coloquei para vocês. Quanto às substâncias que nós encontramos no nosso organismo, essas substâncias podem ser classificadas como inorgânicas ou como orgânicas. Uma substância vai ser chamada de inorgânica se ela não apresentar em sua composição o carbono. Então, se não tiver carbono formando a sua estrutura, eu tenho uma substância inorgânica. Já as substâncias orgânicas são aquelas que apresentam carbono em sua composição. Diante das inorgânicas, nós temos a água e os sais minerais. A água, que é uma molécula vital, que participa de diversas reações químicas. Já os sais minerais eu posso citar para vocês como exemplo o ferro, o sódio, o potássio, o iodo e outros mais. Quanto às substâncias orgânicas, nós temos os glicídios, também chamados, também conhecidos como carboidratos. Exemplo de carboidrato, exemplo de glicídio, temos o amido, o glicogênio, celulose, quitina, sacarose, glicose e outros mais. Já os lipídios podem ser chamados também de óleos, são conhecidos também como gorduras. Já as proteínas são aí substâncias que servem para formar estruturas do nosso corpo. Essas proteínas eu tenho como exemplo enzimas, anticorpos, as hemoglobinas. Já os ácidos nucleicos eu tenho como representantes DNA e RNA, que com certeza você já escutou falar ou você já viu em algum material. Já as vitaminas, que são aí substâncias reguladoras, eu tenho como exemplo vitamina C, vitamina B. Essas vitaminas nós vamos estudar em 2 grupos, as vitaminas hidrossolúveis, nós vamos estudar também as vitaminas lipossolúveis. Quanto à porcentagem, em célula animal, 75 a 85% é de água. Nós vamos ter aí 1% de sais minerais, 1% de glicídio, 2 a 3% de lipídios, 10 a 15% de proteínas, 1% de vitaminas e também 1% de ácidos nucleicos. Então, essa aula ela é muito importante para que você possa entender as aulas posteriores, para que você tenha um melhor rendimento nas aulas que estão por vir, tanto em água, sais minerais, carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos e também na aula de vitaminas, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido e até a nossa próxima aula.